Desde que eu criei a Igreja de Santa Cher na Terra lá em 2015, aí depois, quando eu fui pro Instagram e aí quando eu criei esse canal, uma pergunta me persegue. Pode ser vídeo do que for, post de qualquer assunto e foto de não sei o que, pode ser qualquer coisa que eu poste, tem uma pergunta que sempre é feita. Qual a diferença entre bissexual e pansexual? E aí eu já respondi algumas vezes essa pergunta. Errado. Falei merda. Ninguém tá livre de falar merda. Mas aí o que eu fiz? Porque eu não quero ser a pessoa que fica falando merda na internet. Parei, respirei, dei um passinho pra trás e fui estudar. Como qualquer pessoa que quer ser Nicole Bosch. Fui estudar. E aí eu decidi que quando eu estivesse mais confiante, somente então, de que eu ia poder responder essa pergunta, provavelmente não falando merda, eu disse provavelmente não certamente, aí eu voltaria a falar sobre o assunto. Então estou aqui porque esse vídeo é sobre bissexualidade e pansexualidade e qual a diferença entre essas duas identidades. Lembrando que eu não quero ser sua única, muito menos sua última fonte sobre esse assunto. Depois de ver esse vídeo, tem várias outras pessoas falando sobre bi e pansexualidade, inclusive sobre a diferença entre elas. Também é sempre bom lembrar que eu não sou o dono da verdade e nem a prova de falhas. Mas também não sou um responsável que fica falando na internet só coisas que tirou do próprio cu. Então assim, o que eu vou falar aqui é o que eu aprendi a partir dos meus estudos, das fontes que eu consultei. Podem existir outras fontes que falam outras coisas. Dito isso, vamos conversar? Muita gente acredita que a diferença entre bissexual e pansexual é que bi, 2. Então bissexual fica só com homens e mulheres e pansexual fica com pessoas trans e pessoas não binárias também. E aí, essa diferenciação tem dois erros. Primeiro, nenhuma sexualidade é trans excludente. Se a pessoa bissexual, ainda que ela fique apenas com homens e mulheres, binariamente, existem pessoas trans que são binárias. Portanto, uma pessoa bissexual que fica com homens e mulheres também fica com homens e mulheres trans, não apenas com homens e mulheres cis. Aí você deve estar se perguntando, né? Mas como é que chama a pessoa que fica só com pessoas cis e não com pessoas trans? Eu não sei como você chama, eu chamo de transfóbico. E aí vem o segundo erro, que é a ideia de que pessoas bissexuais ficam apenas com dois gêneros, apenas com pessoas binárias. O termo bissexual, apesar de ter esse bi, é um termo que foi cunhado numa época que não se falava de não binaridade de gêneros. Mas a definição mais aceita e histórica de bissexualidade quebra isso. Os gêneros nunca foram binários, não existem apenas dois gêneros, e a bissexualidade também nunca foi binária. Isso está bem claro no Manifesto Bissexual. E o que é o Manifesto Bissexual? Ele é um documento histórico que define a bissexualidade. Ele é o documento histórico mais aceito, que traz a definição mais aceita de bissexualidade, inclusive pelos próprios bissexuais. Esse manifesto foi publicado em 1990 na revista Anything That Moves. E aí eu vou ler para vocês agora o texto integral que foi traduzido do inglês pela Ava Adore. Peguei lá no Medium dela e o link para vocês lerem vai estar na descrição. Seguinte, nós estamos cansados de sermos analisados, definidos e representados por outras pessoas que não somos nós mesmos. Ou ainda pior, não considerados. Nós estamos frustrados com a imposição do isolamento e a invisibilidade vindas da expectativa de anunciar ou escolher uma identidade homossexual ou heterossexual. A monossexualidade é um ditame heterossexista, usado para oprimir homossexuais e para negar a validade da bissexualidade. Bissexualidade é um todo, identidade fluida. Não assuma que bissexualidade é naturalmente binária ou poligâmica, que nós temos dois lados ou que precisamos estar envolvidos simultaneamente com dois gêneros para sermos seres humanos completos. De fato, não assuma que existem apenas dois gêneros. Não interprete nossa fluidez como confusão, irresponsabilidade ou inabilidade de assumir compromisso. Não equipare promiscuidade, infidelidade ou comportamento sexual inseguro com bissexualidade. Esses são comportamentos humanos que atravessam todas as orientações sexuais. Nada deve ser presumido sobre a sexualidade de ninguém, incluindo a sua. Nós estamos irritados com aqueles que se recusam a aceitar nossa existência, nossas questões, nossas contribuições, nossas alianças, nossas vozes. É hora da voz bissexual ser ouvida. E esse é o Manifesto Bissexual.
Então, se a gente entende que a bissexualidade não é binária, que bissexuais também podem se relacionar com pessoas não binárias e também com pessoas trans, qual é a diferença entre a bissexualidade e a pansexualidade? Na prática mesmo, a diferença é quase nenhuma. Agora, em teoria, existem algumas definições diferentes. Há quem diga que bissexual é aquela pessoa que se relaciona com mais de um gênero, que se atrai por mais de um gênero. Mas não obrigatoriamente todos, pode ser todos, pode não ser. E tem gente que diz que pansexual é uma pessoa que se atrai por todos os gêneros, obrigatoriamente por todos os gêneros. Também tem quem diga que bissexual é aquele que se atrai por diferentes gêneros, enquanto pansexual é aquele que se atrai por pessoas independentemente de seu gênero. Mas na prática, a diferença acaba estando na autodeclaração, em como a pessoa se sente mais confortável, em qual definição ela se sente mais confortável. Da mesma forma que hoje a gente pode ter explicações diferentes para transexual, transgênero e travesti, mas também ser uma diferença autodeclaratória, ou também a diferença entre gay, bicha e homossexual, ou lésbica e sapatão, a gente pode entender as diferenças entre bi e pansexual mais ou menos por esse caminho. Algumas pessoas, pela maneira que enxergam e entendem sua própria sexualidade, podem se sentir mais confortáveis se declarando bissexuais, enquanto outras preferem se identificar como pansexuais. E também tem gente que em determinado momento se identifica como bissexual e passa a se identificar como pan e vice-versa. A existência dessas duas sexualidades, mesmo que as definições sejam linhas meio borradas, não significam que são duas identidades em guerra. Também não significa que elas tenham rixa uma com a outra, ou que uma é mais limitada ou mais evoluída que a outra. A pansexualidade não é digievolução da bissexualidade. E a bissexualidade não é de maneira nenhuma uma pansexualidade binária, uma pansexualidade mais restrita. Inclusive, bi e pansexualidade não precisam ser definidas a partir uma da outra. Elas podem ser definidas a partir de si mesmas, sem precisar diferenciar. A definição de bi não precisa trazer uma diferenciação da definição de pan, que também não precisa trazer uma diferenciação da definição de bi. Elas podem ser definidas por si mesmas da mesma forma que a gente define heterossexualidade sem comparar com homossexualidade e homossexualidade sem precisar comparar com heterossexualidade. Mas será que existe alguma pessoa que uma pessoa pan se relaciona com uma pessoa bi não se relaciona? Existe. O nome dele é João, ele tá namorando o Felipe, que é pan, o relacionamento deles é fechado. Aí a Joana não tem como namorar o João, porque o relacionamento é fechado. Mas mesmo que o relacionamento fosse aberto, ou que o João fosse solteiro, eles moram muito longe da Joana e aí eles não iam conseguir namorar. É essa pessoa que o pansexual fica, que o bissexual não fica. O João. Brincadeiras à parte, essa pergunta ter surgido na sua cabeça, ela mostra como a gente é apegado à necessidade de diferenciar as coisas. E a gente precisa desapegar isso e entender que as identidades são completas em si mesmas, sem precisar de outra para se relacionar. E a gente precisa desapegar dessa necessidade e entender que cada identidade é completa em si mesma, sem menor necessidade de que a gente coloque outra identidade em relação com ela para sua definição. Outra coisa importante, a gente precisa dizer que pessoas bipansexuais se atraírem por todos os gêneros não significa que elas se atraem por todas as pessoas. Uma coisa é uma pessoa se atrair por pessoas de todos os gêneros. Outra coisa é uma pessoa ficar com qualquer pessoa que se aproxime dela sem ter o menor critério. Quem fica com qualquer pessoa sem o menor critério de diferenciação não é bi e não é pansexual. Sou eu no carnaval de 2009. E bissexualidade e pansexualidade também não significam que a pessoa bi e pan precisa ficar com pessoas de todos os gêneros ou com pessoas de mais de um gênero para se sentir completa. Às vezes a pessoa bissexual ela tem uma relação na sua vida inteira, acontece, o que não significa que se essa relação acabasse, ela não poderia ficar com pessoas de outros gêneros. Ou que mesmo dentro da sua relação, ela não consiga admirar ou até sentir tesão por pessoas de outros gêneros. Porque olha só, relacionamento monogâmico não significa que você não tem tesão em outra pessoa. Você pode não ficar com outra pessoa, mas tesão a gente sente, que a gente é humano, a gente sabe disso. E assim, quando você gosta de um gênero só, você não necessariamente tem tudo naquela pessoa. Você gosta de homem. Você não tem em um homem tudo o que todos os homens têm a oferecer. Existem várias formas diferentes que homens podem te decepcionar e não necessariamente um homem vai te decepcionar de todas essas formas.
E mesmo não tendo em um homem tudo o que todos os homens podem te oferecer, você pode se sentir uma pessoa plena nessa relação. Da mesma forma que uma pessoa bi ou pan pode se sentir plena numa relação com uma pessoa, sem precisar correr atrás de outros gêneros. Vão existir pessoas bi e pan que vão trair? Vão. Da mesma forma que existem gays, lésbicas, heterossexuais que vão trair. Vão existir pessoas bi e pan também que não vão trair. Da mesma forma que existem héteros, gays e lésbicas que não traem. Não existe nem qualquer tipo de pesquisa ou estudo que relacione ou busque relacionar bissexualidade e pansexualidade à fidelidade ou à infidelidade. Qualquer tentativa, então, de tentar fazer essa relação é só bifobia e panfobia. Bissexualidade e pansexualidade também não pressupõem relacionamentos monogâmicos ou poligâmicos. Cada pessoa bi ou pansexual vai entender o tipo de relação que é melhor para ela. Se é uma relação monogâmica, se é uma relação poligâmica, se é uma relação aberta ou se é uma relação fechada. Da mesma forma que héteros, gays e lésbicas. Ou seja, quando uma pessoa diz que é bi ou pan, a única coisa que a gente tem que presumir é que ela é bi ou pan, e mais nada. E por fim, a gente precisa falar da polícia bissexual e da polícia pansexual. Bis e pans não tem que ficar passando recibo de sexualidade, ficar mostrando com quantos homens, quantas mulheres e quantas pessoas não binárias ficam na vida. Por quê? Porque não é da nossa conta. Só é da conta dela. E assim, pode ser que uma pessoa bissexual ou pansexual passe a vida inteira só ficando com mulher. Não significa que ela não se atrairia por homens. Da mesma forma que tem gay que tá aí há anos sem dar um beijo na boca, sem ir pra cama com ninguém e não deixou de ser gay por causa disso. Só no máximo deixou de se estressar. Então você tem muito mais o que fazer do que ficar fiscalizando sexualidade alheia. E mesmo que você não tenha mais nada para fazer, você também não tem que ficar fiscalizando sexualidade alheia. Vai ler um livro, vai ver uma série, faz qualquer coisa. Bom, esses são alguns pontos que eu queria trazer nessa discussão sobre bi e pansexualidade, sobre diferenças, sobre similaridades e sobre essas duas identidades. Mas tem muito mais do que falar. Esse pode ser o final dessa conversa nesse vídeo, mas o assunto ele está só começando. Corre pelo YouTube, tem muito canal falando de bi e pansexualidade. Comenta aqui, vai nos comentários e diz algum canal que fale sobre esse tema que você quer indicar para todo mundo. Essa é uma ótima hora para você divulgar seu criador ou sua criadora de conteúdo favorito. Até porque é sempre bom repetir, eu não sou sua única nem sua última fonte sobre esse assunto. Inclusive eu espero muito que você não termine de pensar sobre esse assunto aqui. Tem muitos outros lugares para ver e a gente tem que conversar cada vez mais sobre bissexualidade e pansexualidade. Nem necessariamente como elas se relacionam, pode ser elas por si só. E é isso, gente, é só conversando muito sobre um assunto que a gente entende ele de verdade. Esse daqui foi o resultado de alguma pesquisa que eu fiz, eu pesquisei bastante, mas eu sei que tem muito mais para eu entender sobre esse assunto. E eu acredito que é a nossa obrigação entender mais para tentar diminuir ou até acabar com a invisibilidade das identidades bi e pansexuais. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final, espero que você tenha gostado. E se gostou, se inscreve aqui no canal, no botãozinho aqui embaixo. A gente tem vídeo toda segunda, quarta e sexta, com conversas que a comunidade LGBT precisa ter. Se inscreveu? Muito obrigado, então a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!